Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geopolítica aqui no cursinho Dandara. Antes da aula começar exatamente, eu queria deixar um recado para vocês, que eu percebi que o meu vídeo lá sobre questões comentadas, muita gente ainda não assistiu. E por que que é importante assistir aquele vídeo? Lá vocês vão perceber que o Enem e a FUVEST não, não são, principalmente na área de humanas, né, as questões da área de humanas, elas não são muito assim questões ligadas a você ficar decorando textos. Elas são questões muito mais interpretativas, onde você tem que entender o contexto do que está sendo falado. E uma questão interpretativa depende muito de um ponto de vista. Ponto de vista de quem? Né? Para você interpretar alguma coisa, você tem um ponto de vista daquilo. E o ponto de vista de quem? Meu ponto de vista? O seu? Não. O ponto de vista de quem? Da, do conselho que criou ali as questões. Certo? Nos vídeos vocês vão entender muito bem como que a gente entende o ponto de vista de alguém, um método para criar aquelas questões, lendo as questões passadas, dos Enems das provas passadas. Certo? E a gente faz esse exercício ali naqueles vídeos que eu acho muito importante para vocês assistirem. Outra coisa importante também é que nós, professores, quando a gente fala sobre um tema, a gente tem que falar de um jeito mais geral, generalizado, porque a gente dá aula para mais de uma pessoa. A gente não pode falar exatamente do jeito que aquela pessoa vai entender, porque cada um aprende de um jeito. E quanto mais a gente conhecer vocês, cada um de vocês, melhor a gente vai dar uma explicação que cada um de vocês entenda e não vai dar uma explicação tão generalizada, certo? Quanto mais a gente conhecer cada um de vocês, a gente vai poder explicar de um jeito de cada um entenda. E como que a gente faz para se conhecer nesse momento que a gente não está na sala de aula? Resolvendo os exercícios. Precisa que vocês resolvam os exercícios que os professores propõem, certo? Eu vejo lá que tem muita questão de biologia, professor de biologia, não sei se o de geografia colocou, mas a professora Júlia e a professora Irenita colocam bastante exercícios para vocês resolverem. E é essencial que vocês resolvam para a gente poder se conhecer, para a gente saber o nível, né, de domínio que vocês têm da matéria. A gente conhecendo o nível que vocês têm da matéria, a gente pode entender também os processos de aprendizado de cada um, tá bom? Então é importante que vocês resolvam e assistam os vídeos das questões comentadas. Certo? Vamos voltar então à aula de geopolítica. Eu tinha parado lá no final da Primeira Guerra Mundial e hoje a gente vai ver duas consequências da Primeira Guerra Mundial. Mas essencialmente da Itália, que eu tinha no meu tempo de falar, que senão o vídeo ia ficar muito longo, da unificação da Itália. E por que ela trocou de lado, né? Eu pensei que vocês iam perguntar. Ninguém perguntou porque a Itália mudou de lado. Teve um comentário no vídeo do YouTube muito legal do Vitor Magela, aluno, e ele colocou até uma sugestão para vocês entenderem melhor a questão da Bósnia, a questão ali dos países eslavos. Ele deixou uma sugestão de vídeo muito legal, que é do professor Felipe Figueiredo, que é do canal Nerdologia. Pô, eles explicam muito bem essa questão, certo? Vocês, então, muito legal a interação aí do Vitor, obrigado pela sugestão. E assistam lá o vídeo que ele sugeriu. E também deem a sugestão de vocês, que eu tenho certeza que cada um de vocês tem muito para contribuir com as nossas aulas, tá bom? Eu acredito num tipo de educação que não é tanto assim do professor passando conhecimento, porque a gente não é dono de conhecimento nenhum, e sim muito mais de um método de aprendizado que é a troca de conhecimento entre todo mundo, tá bom? Então vamos lá para a aula, vou colocar a telinha aqui para vocês. Aí. Então vamos lá, a gente vai falar
de algumas consequências, não de todas, de dois temas, dois atores que foram muito importantes para a Primeira Guerra Mundial e que não foi muito falado na outra aula, que é a questão da Turquia, que surgiu com o fim do Império Otomano, a questão do genocídio armênio, que foi o primeiro genocídio do século XX e um dos maiores também. O século XX começa com um genocídio lá em 1914 do povo armênio e termina com o genocídio de Ruanda, lá na África, em 94, eu acho. Tem um livro muito legal que chama A Era das Revoluções. Não sei se eu tenho ele aqui, era para estar. Mas que mostra como que o século XX foi, ao mesmo tempo, de um grande período de inovações tecnológicas, né, que uniram o mundo, também foi o período o século que houve mais guerras na história do mundo, entre as guerras se tornaram maiores também, tá? Então, hoje a gente vai falar também da Itália, da unificação e da ascensão do fascismo, que foi muito importante na década de 20 e veio inspirar o nazismo com o Hitler, tá? Sobre o genocídio da Armênia, a gente precisa falar aqui, esse slide explica o método que foi utilizado pelos turcos otomanos para convencer os armênios a como que eles enganaram, né, os armênios, porque não foi simplesmente um avisado. Uma questão do genocídio o genocídio se diferencia da guerra, porque o genocídio não é avisado e a guerra você avisa, os governos tentam entrar em acordo e tal, e aí não chegando a um acordo eles declaram guerra um ao outro. Ou seja, um genocídio é um crime contra a humanidade, tá bom? As pessoas que promovem genocídios, elas vão ser depois julgadas lá na ONU. É um processo demorado, é um processo que leva anos, mas hoje a gente tem as ferramentas e tem legislação para isso. Antes da Primeira Guerra Mundial não tinha isso, era muito feito no boca a boca, assim. E hoje a gente temos até grandes, temos líderes que foram condenados, tá? Lá no Tribunal de Haia, que é o tribunal que lida com questões de crime de guerra. O presidente da Iugoslávia também foi, porque em 90 ele cometeu um genocídio lá na Iugoslávia também. No fim, né, na Guerra Civil da Iugoslávia. Passando à frente, vale lembrar que a Turquia lutou do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, tá? Contra quem? Contra a Rússia, que eles eram grandes inimigos históricos já. Depois eu vou mostrar no mapa certinho. Aqui é uma banda que eu gosto muito, que é o System of a Down, que eles são armênios. E eles fizeram um show lá na Armênia para mais de 50 mil pessoas, transmitido ao vivo pelo YouTube em 2015, isso. E, pô, você juntar 50 mil pessoas na Armênia para um show de rock pesado, é tipo, meu, você juntou a Armênia inteira ali. E a transmissão pelo YouTube fez com que o assunto genocídio armênio, que até hoje não é reconhecido pelos turcos, tá? O governo turco que perpetrou o genocídio 100 anos atrás, eles dizem que não fizeram, eles negam até hoje. Os alemães, né, que fizeram o genocídio do povo judeu, eles assumiram. Não sei se o Hitler teria assumido isso, mas Hitler morreu, né, e todos os nazistas foram executados e presos. E os alemães hoje eles reconhecem que erraram e tal, não sei o quê. Como fala, tem que pagar. Aqui é um mapa do Império Otomano para vocês entenderem a importância do Império Otomano. E eu deixei uma pergunta lá no outro vídeo, no final do vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Por que, que o Império Otomano foi importante para o descobrimento das Américas? Eu queria que vocês respondessem, viu?
Parece uma pergunta besta, mas eu já vi gente que ainda não sabe. Às vezes não tinha professor de história na escola ou o professor não abordou dessa maneira. E aqui foi o auge do Império Otomano em 1683, tá? Depois disso ele começou a decair. Aqui já um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, você viu que ele já tinha saído da África, que a África já estava toda nas mãos das grandes nações europeias, menos a Etiópia, tá? Depois, nas próximas aulas, eu vou falar muito da Etiópia. Ela tem uma grande importância aí quando a gente entrar na década de 30, tá bom? E aqui é o que sobrou do Império Otomano, que veio a ser a Turquia depois da Primeira Guerra Mundial. Você vê que a Turquia em si é todo esse território aqui, ó, que ela foi recuperando depois, tá bom? Até 1950 eles voltaram a ter esse tamanho de território. E por que eu estou falando isso? Por causa dessa região aqui, ó, tá vendo? A Armênia fica bem aqui. A Armênia e o Azerbaijão. E a Síria também, que é uma questão importante, que tem muito a ver com a Turquia. Mas principalmente que está tendo uma guerra que estourou essa semana entre a Armênia e o Azerbaijão. E vocês vão entender um pouco vendo o mapa do Império Otomano. Tá vendo como as fronteiras ali, ó? O Império Otomano estava com um pedaço aqui da Armênia. Ele dominou no seu grande, no período de maior domínio do Império, ele dominou uma parte ali da Armênia e influenciou bastante o Azerbaijão, que fica aqui. E olha como a fronteira muda quando o Império Otomano sai. Depois, em 1915, 1920, essa região começa a ser controlada faz parte da União Soviética, porém com uma certa autonomia. Eles tinham um governo próprio, podiam escolher, lógico que não podiam escolher alguém que fosse contra a União Soviética. É mais ou menos no Brasil, né? Você não pode escolher ninguém que seja contra os Estados Unidos. E aqui tem uma notícia muito interessante, gente. Cidades aqui do interior, que uma delas é Pilar do Sul, que não é próxima de Cotia, mas é depois de Ibiúna ali. Você pega ali a estrada de. Não, a estrada de Calcaia também vai sair lá em Pilar do Sul. Mas principalmente é a estrada que leva lá para Ibiúna, que tem aquele nome japonês, que eu esqueci agora. Mas vai chegar lá em Pilar do Sul. Ela se declarou cidade irmã de uma cidade lá da Armênia, dessa região aqui. E o governo do Azerbaijão na época, isso foi agora em 1915, caramba, 2015. E o Azerbaijão mandou uma nota para o Itamaraty, para o governo federal, o Ministério de Relações Exteriores, que é o Itamaraty, falando: o que é isso aí? Não gostei. Por quê? Porque tem muitos armênios, né, nessas duas cidades, Pilar do Sul, e a outra é Mairiporã. E eles se declararam amigos da Armênia. Por que o Azerbaijão não gostou disso? Vamos lá. O que explica a guerra que está tendo hoje? Lembra que eu falei que a região foi dominada pelo Império Otomano. E aí os turcos se moveram lá para o Azerbaijão. Muitos turcos se mudaram para o Azerbaijão. Porque os turcos têm uma ligação cultural lá com o Cazaquistão, que fica depois desse Mar Cáspio aqui, ó. Deixa eu ver se esse mapa aqui dá para ver. O Cazaquistão que fica aqui, ó. As origens do Império Otomano tem a ver com esse povo aqui do Cazaquistão que atravessou o Mar Cáspio, fundou uma cidade aqui e depois se mudou para cá. E aí, com o tempo, eles vieram a fundar o Império Otomano, que era meio separado. Depois das invasões mongóis, do Gengis Khan, que invadiu o Cazaquistão, foram os turcos aqui que resistiram, tá? Então, você pode ver que a Armênia ficou no meio. E o que tem a Armênia? A Armênia já era um império antes de existir o Império Otomano.
Já tinha o Império Armênio, só que ele foi pequenininho, não teve uma grandeza mundial como teve o Império Otomano, mas ele controlava muito dessa região aqui, certo? Por isso que eles ficaram meio que divididos, o povo armênio do povo otomano e do povo do Azerbaijão, que tem uma ligação com a Turquia, meio que a Armênia ficou no meio dos dois povos rivais, ficou no meio de dois povos rivais. E por que que tem? E aí o que acontece, ó? Lá quando essa região caiu nas mãos da União Soviética, aqui tinha os armênios e aqui tinha os aziris, que é, para não ficar difícil falar azerbaijanistas, são aziris para simplificar, tá, gente? Quem nasce no Azerbaijão é aziri. O que que acontece? Essa região aqui, que é onde está tendo a guerra, ela tem maioria de armênios, só que ela fica dentro do Azerbaijão. Toda essa região marrom escura aqui é o Azerbaijão. Só que nessa região aqui, que está com vermelho em volta, são povos armênios, que fica dentro do Azerbaijão. Não é da Armênia, mas eles declararam independência do Azerbaijão. Eles é do Azerbaijão, são armênios que vivem no Azerbaijão, mas eles declararam independência em 1991. O que aconteceu? Só que eles também não querem ser armênios, tá? Eles não querem sair do Azerbaijão e voltar para a Armênia. Eles querem ter um país próprio. É bem confuso isso. E por que é tão confuso? Porque o ser humano é confuso. Mas aí a gente vê bem como que a geografia, a gente vai ter que buscar a resposta disso lá na geografia, principalmente no relevo das regiões. E como que a geografia influencia a formação da identidade dos povos. Você pode ver que povos que litorâneos, as maiores cidades do mundo ficam no litoral. E também os povos que vivem nessas cidades têm uma identidade, são povos mais abertos às outras culturas, porque são povos que realizam mais trocas culturais. Primeiro, eles realizam mais trocas comerciais, e com esse comércio vem a troca cultural. Tá? Então, os povos que vivem no litoral, também em grandes planícies, também realizam grandes trocas comerciais e culturais. E os povos que acabam vivendo dentro da selva, dentro da floresta, também tem uma identidade bastante diferente. Porque eles têm uma identidade muito mais harmônica com a natureza. Diferente dos povos que vivem em grandes planícies, que vivem muito da agricultura. E para fazer agricultura, você corta tudo que é árvore que você acha que não vai ter fruto e você faz uma plantação ali, né? Então eles têm uma ruptura da relação deles com a natureza, né? Com o que é natural, com as coisas que brotam ali naturalmente. Eles passam a dominar a natureza, os povos da planície. E chegamos aí aos povos que vivem na montanha. Essa região aqui é uma região extremamente montanhosa, assim como também o Afeganistão, lá embaixo, lá do outro lado da Ásia Central. São povos que vivem mais isolados e que realizam poucas trocas comerciais, tanto que hoje os países menos. Aí fica uma questão muito também de ponto de vista, né, do que é desenvolvimento. Para eles estão bem do jeito que eles vivem, mas a gente pode ver que, assim, por exemplo, outros povos do mundo realizam muito mais trocas comerciais e têm muito mais riqueza cultural. E eles têm uma cultura muito própria, também rica, mas eles não realizam trocas, eles não têm uma integração com outras culturas, certo? E tudo isso em decorrência da geografia do local. Portanto, também fica muito difícil deles entrarem em acordo com outros povos, porque eles são mais fechados.
tá bom? E da guerra atual que está acontecendo entre Armênia e Azerbaijão, tem uma outra questão aí, que aí envolve atores internacionais. Por que esse conflito está sendo importante para o resto do mundo? Porque o Azerbaijão é defendido pela Turquia, como eu já falei, que tem as relações culturais lá muito fortes. E a Armênia é um pouco mais independente, ninguém defende muito, mas a Rússia, como tem atrito com a Turquia, ela entrou do lado da Armênia, mas não com armas nem nada. Já diferente da Turquia, a Turquia está ameaçando de entrar com um exército a favor do Azerbaijão. A Rússia já falou assim, ó, gente, melhor resolver isso diplomaticamente, porque se a gente mandar o nosso exército aí, o bagulho vai ficar louco, tá bom? O que mais é importante aqui para essa região? Economicamente, os gasodutos e oleodutos que passam do Irã para a Rússia e da Rússia para o Irã e do Irã para a Europa passam no meio dessa região aqui e gera milhões em impostos para um país que não tem muito desenvolvimento econômico de agricultura ou tecnológico, entendeu? Então, esses gasodutos, esses impostos gerados por esses gasodutos que passam aqui no meio são uma forte fonte de riqueza para o Azerbaijão, né? Por que eles não cedem? Ué, por isso que eles não cedem essa região e falam assim, bom, os caras são armênios, eles não querem fazer parte do Azerbaijão, então tchau. Não, porque essa região é do Azerbaijão. Por que essa região ficou sendo do Azerbaijão? Porque a União Soviética, lá em 1920, justamente por querer estreitar as relações com a Turquia, ficou contra a Armênia e cedeu essa região para o Azerbaijão, tá? Porque eles queriam agradar a Turquia, não queriam que a Turquia fosse inimiga. Enfim, gente, isso é geopolítica pura. Parece um assunto complicado, mas quando a gente vê na raiz da formação das identidades culturais humanas, a gente vai entender por que é confuso, né? Nós todos somos confusos. Aqui é uma foto de uma cidade nessa região aí, ó. Tá vendo a montanha cercando? Qual outra cidade que é assim também? A nossa cidade de Cotia. Exatamente. É uma cidade cercada por montanhas, né? Ali pela Serra do Japi, que divide com Itapevi, que divide com Barueri. E abaixo temos aqui a represa, né, do Morro Grande, que também divide a gente com outras cidades. E tem também Itapecerica da Serra, que é uma região montanhosa bastante também. Por isso que Cotia não se desenvolveu muito, né? A gente daqui não tem muitas empresas dentro de Cotia e as pessoas que moram em Cotia geralmente não trabalham em Cotia. Vão trabalhar em São Paulo, vão trabalhar em Itapevi, em Carapicuíba, em Barueri, que é uma região muito montanhosa, que tem pouca ligação. A estrada só tem uma ligação que é a Raposo Tavares, que gera muito trânsito, né? Muita gente tem que passar por uma única via de ligação com todas as outras cidades. Por isso a gente acabou ficando isolado durante todo esse tempo, certo? Eu vou dividir esse tema em dois temas. Depois eu vou fazer um outro vídeo para a gente entrar na Itália enquanto vocês ficam curtindo esse aí, tá bom? Uma dica para vocês, eu posto dois links, né? Eu posto o vídeo no Google Drive e aí eu coloco lá no Classroom. E eu também subo ele no YouTube. O legal de assistir pelo YouTube é que você pode controlar a velocidade. Quando assisto vídeo do YouTube, eu dobro a velocidade, fica mais rápido, tá? E aí vocês não vão perceber essa pausa aí na minha. Às vezes eu paro para pensar, esqueço uma palavra, e lá no YouTube vocês colocam mais rápido e entendem melhor o que eu tô falando, essas pausas. Outra coisa também, mas o que é legal, do vídeo que eu coloco no Classroom, vocês podem baixar esse vídeo. E aí vocês, por exemplo, não têm Wi-Fi em casa. Vocês podem ir na casa de um. Não pode ir na casa de amigo, né, gente? Mas quando vocês tiverem um lugar que tem Wi-Fi,
Vocês baixam e aí assistem quando quiser, tá bom? Então, ficamos por aqui. E hoje mesmo eu faço aí a outra aula, tá bom? Sobre a Itália, a unificação da Itália e a ascensão do fascismo. Até mais. Uhum.